Não pense eu, não pense você, que foi nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Você está aí? Você está aí? Queridos, estamos vivendo Mateus 24. Estamos vivendo Mateus 24. Só que tem cristãos, igrejas, que estão vivendo como que Jesus não fosse voltar. Guerras e rumores de guerra. Nação contra nação. Reino contra reino. Pais se levantando contra filhos, filhos se levantando contra pais. O amor da igreja do século 21 tem se esfriado a cada dia. E o convite que o Espírito Santo de Deus nos faz nessa noite, principalmente em momentos como este, que eu tenho certeza que você não saiu da sua casa porque não tinha o que fazer. Pelo contrário, você deixou afazeres. Amém ou não amém? Queridos, então aproveite oportunidades como essa para louvar, como sendo o seu último louvor, como sendo o seu último momento de adoração, porque Jesus ele pode voltar a qualquer momento. O relógio de Deus está batendo ponteiro a ponteiro, ponto a ponto. Está clamando: Maranata, hora vem Senhor Jesus. Eu estou falando isso sob a autoridade do Espírito Santo. Não é para te causar medo, pavor, não. Mas é para você tremer e derreter diante da presença dos Reis dos Reis, do Senhor dos Senhores. O Senhor está na casa. Amém? Você está feliz com Jesus? Abra a tua Bíblia rapidinho em Isaías capítulo 66. Calma, só 66, tá? Capítulo 66. Obrigado, queridos. Quem encontrou diz amém. Quem encontrou diz eu quero ir para o céu. Quem não encontrou diz espera que eu também quero. Amém. Meu Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado, o descanso dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso?
Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Mas o homem para quem eu olharei é este. O aflito e o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Versículo 9. Versículo de número 9. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer, fecharei a madre? Podeis assentar, dando glória a Deus. Eita Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por tua bondade, por tua fidelidade e misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus de recomeço. O Senhor é um Deus que restaura, que cura, que santifica, justifica. Ó Espírito Santo, que não seja eu nesta noite, Senhor, que não seja nada de mim, Senhor, mas que tudo que o Senhor derramara, Senhor, desde o primeiro momento em que o Senhor me fez o convite, que o Senhor fale à tua igreja. E como autoridade tua aqui, Senhor, eu repreendo todo espírito contrário a este ambiente, todo espírito contrário à tua palavra. Senhor, que todo espírito imundo agora se cale em nome de Jesus. Todo espírito, Senhor, persuador, enganador, Senhor, aqueles que vêm para enganar, distorcer a tua palavra, Senhor, antes mesmo, Senhor, de descer ao coração, Deus, que este espírito saia daqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você está feliz, querido? Glória a Deus. Quero saudar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Para os pentecostais, amém? Graça e paz, igreja. Aleluia, glória a Deus. E você que nos assiste também, nos acompanha pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Abre a tua Bíblia, aperta os cintos, porque o piloto não sumiu. Ele está presente, e bem presente. Vai ser um voo maravilhoso, amém? Glória a Deus, que coisa linda. Queridos, Deus prometeu, Deus cumpre. Deus prometeu, Deus cumpre, meu amigo. Eu tenho certeza absoluta. Eu vou primeiro mencionar aqui algumas promessas universais. Todos nós aqui estamos debaixo de uma promessa cumprida. De uma promessa já cumprida. A saber, foi dito algumas milhares ou há 2000 anos atrás, de que viria ou melhor, há mais de 3, 4 mil anos atrás, há 2000 anos atrás a promessa se cumpriu, de que viria um nascido de mulher, para que fosse responsável de ligar, de ser a ponte entre o homem e o eterno Deus. E essa promessa se cumpriu na cruz do Calvário.
E estamos debaixo dessa promessa. Todos nós estamos debaixo dessa promessa cumprida. Mas, irmão, mas é bem verdade que durante a caminhada cristã, nós vivenciamos experiências que talvez você foi até ganho em um culto, onde tocou aquele louvor, que a vitória ela tem sabor de mel. Não é isso? Mas nós temos um péssimo hábito de nós não lermos as letrinhas miúdas, né? E vivemos debaixo, sabe? Pastor, mas isso não é verdade? Não, é verdade, verdadeira. Mas só que a vida cristã, a caminhada cristã, ela não é só vitórias. Você está aí? Ela não é apenas vitórias. Elas são vitórias e derrotas, vitórias e derrotas. Mas pastor, então para que foi que eu vim parar aqui? É vitória por derrota, derrota por vitória? Não, queridos. Você está no lugar certo. Você entregou a sua vida à pessoa certa. Porque diante de vitórias e derrotas, lutas e lutas, o Senhor nos assegura, nos garante sobrevivência. Porque certamente, em outros tempos, já não estaríamos mais aqui. E muitos sabem do que eu estou falando. Muitos sabem. É bem verdade que o melhor de Deus, tratando-se, considerando o contexto, propósito de Deus, ele já se cumpriu, que foi o seu Filho Jesus, na minha vida e na tua vida. Só que considerando o ser cristão, o caminhar em luta pós-luta, graça sobre graça, queridos, estamos ainda num processo. O Senhor, Ele tem nos aperfeiçoado a cada dia. Amém? O Senhor, Ele tem nos aperfeiçoado a cada dia. Pelo menos para aqueles que se deixam ser aperfeiçoados. Tem esse detalhe. Mas o que Deus prometeu, querido, Ele cumpriu. Ele está cumprindo e Ele cumprirá. Talvez nós como homens, como seres humanos, talvez nós temos um péssimo hábito. De repente assumimos um compromisso com alguém ou com uma instituição, e de repente nós quebramos esse compromisso. Nós prometemos que vamos cumprir e não cumprimos. Mas Deus não, querido. Deus não. Por quê, pastor? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu tenho absoluta certeza de que muitos, ou alguns, que possam ter entrado por esta porta, está sentado aí em vosso meio, estão tristes, desanimados, estão perto de virar um iceberg, por conta de uma promessa ainda não cumprida.
Muitos, e não são poucos os que estão sentados aqui, têm questionado a Deus: por que, Senhor, está demorando? Por que, Senhor? Por que aconteceu com ele? Por que aconteceu com ela e não aconteceu comigo? Deus prometeu, Deus cumpre. Deus prometeu, Deus cumpre. E eu já quero te dar algumas respostas. Para aqueles que a promessa de Deus, que já foram alcançados pelas promessas de Deus. Para aqueles que já estão vivenciando as promessas de Deus. Elas te alcançaram não é porque você é bom, ou porque você é melhor do que o teu irmão, ou do que aquela outra família. Não, querido, não. Porque bom é o Senhor. Ela te alcançou porque Deus é misericordioso, não por méritos, não por méritos. E para você que ainda não alcançou, não é porque você tem se achado ou considerado a ovelha negra do rebanho, não, não. Diga comigo, promessas. Repete, promessas. O nome por si só, ele já soa algo, querido. O nome por si só, ele já soa algo que nos confronta, querido. Toda promessa, ela está associada a um fator chamado tempo. Toda promessa está associada ao tempo. E tratando-se de tempo, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E como está associado ao tempo, não se fala de tempo do homem, mas o tempo de Deus. E quando eu me refiro, ou me referi também, de que as promessas, elas são derramadas porque o Senhor, ela libera por sua bondade e misericórdia. E considerando o tempo, queridos, quem sabe ainda você não está colhendo ainda o que plantou lá atrás. Você está aí? Agora, tratando-se de um Deus misericordioso, a chave para o cumprimento da promessa de Deus em tempo hábil. Nós lemos nos 2 primeiros versículos, nos 3 primeiros versículos, de que Deus ama, está à procura de homens, de mulheres, com espírito quebrantado. Com o espírito quebrantado e um coração contrito. Porque nunca Deus vai te entregar algo quando seu coração ainda está endurecido. Você está aí? Deus inicia um trabalho com um propósito claro, e o que Ele começa, Ele não abandona.
O que Ele começa, Ele não abandona. Deus prometeu, Deus cumpre, querido. Quem não tem cumprido somos nós. Tu lembra do que tu prometesse para Deus na virada de ano de 2023 para 2024? Não cumprimos um terço. Mas nem assim, ou nem por isso, Deus nos rejeitou. Eita Jesus! A bondade e a misericórdia do Senhor tem nos acompanhado todos os dias. Se não foi hoje, será amanhã. Se não for hoje, será amanhã. Aleluia. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Cadê as mães aqui, as mães? Aleluia. Tu lembra, mamãe? No primeiro dia ali, quando você pegou ali o exame de positivo, o beta, Tu lembra, papai? Tu se alegrasse com a mamãe? Pois é. O Senhor ali abriu a madre. E o Senhor cumpriu. Hoje tu estás com teu bebê do teu lado, no teu braço. E o Senhor cumprindo promessas. Acaso eu faço nascer e fecharei a madre? Quem já teve o primeiro? Quem já teve o primeiro filho? Levanta, mamãe, a mão. Quem já teve o segundo? Quem já teve o terceiro? Aleluia. Quem já teve o quarto? Eita Deus. Por isso que a igreja está cheia. Por isso que as tias ficam descabeladas lá em cima. Aos domingos. Pois é. Por acaso fez eu, o Senhor, fechar? Enquanto você queria gerar, Deus estava dando. Pastor, o senhor está falando de quem teve oportunidade, está contemplando a sua promessa no colo. Pastor, e quanto a mim, pastor? E quanto a mim, pastor? Eu tanto desejo ser mãe, pastor. Em Gênesis, havia um homem chamado Abraão e uma mulher chamada Sara. Diante da ciência impossíveis ela engravidar. Primeiro porque ele já avançado de idade. Segundo porque ela era considerada estéril. Além da sua esterilidade, o avanço de idade. De repente esse casal ele recebe a visita do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor disse: daqui a alguns meses você amamentará uma criança em seu colo. E eles riram. E eles riram do Senhor.
talvez de nervosismo, ou talvez de incredulidade. Após essa risada, o anjo do Senhor disse assim: acaso há alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Diz o Senhor. Acaso há alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Diz o Senhor, para que eu não possa vir cumprir as minhas promessas? Aleluia. Querido, já vai colocando, buscando com o Espírito Santo, pede ajuda ao Espírito Santo, para trazer, sabe, para trazer pessoas ao seu coração, que estão impossibilitadas. E nós vamos, ao término desta mensagem, nós vamos como um ato profético, vamos trazer à existência aquilo que não existe ainda. Eu não só me refiro a filhos. As promessas de Deus, elas são ilimitadas. Elas são ilimitadas. Mas eu acredito que você não partirá dessa vida para a eternidade sem vivenciar, sem apalpar as promessas de Deus liberadas para você. Porque o que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Ele há de cumprir. Pastor, o que fazer quando parecer que as promessas de Deus não estão se cumprindo? O que é que você faz? Ou o que você tem feito, ou já começou a fazer quando as promessas de Deus parece que não vão se cumprir? Em muitas situações parece que estão indo de mal a pior. Primeiro, ore e busque a Deus. Quando eu iniciei o texto sobre lutas e batalhas, lutas, vitórias, derrotas, o rei Davi, ele vivenciou essas mesmas experiências. Havia uma promessa para ele de assumir o trono. E diante das suas vitórias, dessas suas lutas, conquistas, perdas, e houve um momento em que ele já vinha de uma batalha, e de uma grande batalha, quando ele chega em seu acampamento, já na terra de Gog, ele chegou em seu acampamento todo sitiado, tocado fogo, tudo foi levado, mulheres, filhos, tudo foi levado pelos inimigos. A palavra de Deus fala que Davi chorou muito, pranteou, e junto com eles os seus valentes. Mas uma das coisas que me chamava muita atenção e chama quando eu leio esses textos, essas passagens, é que todos os valentes de Deus, eles não largam a espada para chorar. Eles choram agarrados com a espada. Porque eles sabem de que eles vão precisar dela. Podem ter perdido uma batalha, mas ele não perdeu a guerra. E é o que acontece muitas das vezes com muitos de nós. Nos desesperamos quando nos deparamos com uma derrota. Quando
Neemias, ele estava lá, cuidando, preparando das coisas do rei. Vem um conterrâneo dele e traz todo o relatório acerca de Jerusalém. E a Bíblia diz que Neemias, ele chorou. Ele chorou. Mas depois que ele chorou, ele orou. Davi chorou. Mas depois que ele chorou, Davi, ele foi até o sacerdote, se consultar buscar do Senhor o que é que deveria ser feito. E Davi fez 2 perguntas, queridos, e o Senhor respondeu com 3. Ele fez 2 perguntas, Davi teve 3 respostas. Davi perguntou: Senhor, posso eu ir atrás? Irei vencê-los? Aí o Senhor disse: pode, Davi, pode ir atrás, pode guerrear, e eu darei vitória. Porque o Senhor, Ele é aquele que cumpre promessas. Inimigo nenhum, ele pode frustrar os planos de Deus, queridos. Inimigo nenhum, pode até tentar. Mas inimigo nenhum haverá de frustrar os planos de Deus para mim, para a tua vida, para a minha casa, para a tua casa, queridos. Ore e busque a Deus, porque a oração é uma forma poderosa de se conectar com Deus e buscar a sua orientação. Peça a Ele para fortalecer a sua fé. Não é em outra área que a gente é atacado não, queridos. Em meio a uma espera, em meio a um vácuo chamado tempo, Ele não vai atacar outra coisa senão a nossa fé, para nos neutralizar. Palavras como: tu não vai conseguir, tu não pode, tu é doido. Tira essa ideia da cabeça. Está vendo que essa empresa não vai para frente? Vai, querido. Vai, em nome de Jesus, vai. Se foi Deus que colocou na tua mão, vai. Projetos, sonhos, se foi Deus que deu para você, vai dar certo. Já deu certo no mundo espiritual. Você ainda não está conseguindo enxergar por conta do desânimo, por conta da angústia. Lembre-se das promessas de Deus. Glória a Deus, porque você está aqui nessa noite, porque Deus está lembrando a você de que Ele prometeu algo. Você estava até esquecido. Ou talvez chegou aqui nesse culto dizendo: olha, é meu último culto. Louvado seja Deus porque você está aqui. Confie no tempo de Deus. Deus tem um tempo perfeito para tudo. Ele não se adianta e não se atrasa. Agora, eu vou passar aqui 2 tarefas para vocês. 2 chaves. 2 chaves. Eu não sei como está a tua paciência. Mas se você estiver de boa, você vai lá para o Salmo 40. Esperarei com paciência no Senhor. Quem está com paciência aqui? Sejam sinceros. Glória a Deus pela sinceridade. E eu vou louvar a Deus ainda mais pela sinceridade para aqueles que estão apressados.
angustiados. Levanta a mão com sinceridade. Os céus estão abertos, contemplando. Se você está à espera de algo, que talvez você já tem colocado diante de Deus, já tem orado, já tem buscado, queridos, vai para o Salmo 70. Vai para o Salmo 70. Que salmo é esse, pastor? Apressa-te, ó Deus. Apressa-te, ó Deus, em me livrar-me. O que é isso, pastor? Discernimento espiritual. O teu espírito que está ligado com Deus, ele vai identificar em que salmo você vai se conectar com Deus. Amém? Mantenha a fé. Quando tudo parecer que nada vai acontecer, continue com a sua fé inabalável. Quer saber outra chave? Gratidão. É bem verdade que Deus já te prometeu coisas e Deus já cumpriu. Amém ou não amém? Também é verdade que Deus também já te prometeu outras coisas, que você está no tempo de espera. Mas uma chave para trazer a que estão por vir, chama-se gratidão, pelos que você já recebeu. Pelos que vocês já receberam. Gratidão. Você tem agradecido a Deus? Você já tem agradecido a Deus? Você tem agradecido a Deus, querido? Não seja crente dadá não, tá? Pastor, quem é dadá? Quem é dadá, pastor? Pastor, quem é dadá, pastor? Alguém sabe aqui quem é dadá? As duas irmãs dadá? Tem crente dadá, viu? A Bíblia menciona duas irmãs, duas sanguessugas, chamada Dadá. Seja grato a Deus, querido. Seja grato a Deus. Não queira tirar dos céus aquilo que não é tempo de ser tirado. Não queira viver momentos, experiências que não é o tempo de ser vivido. Viva o processo de Deus. Porque uma coisa é certa, a promessa há de se cumprir sobre a tua vida. Aleluia. Pastor, e o que fazer quando sinto dúvidas sobre a minha fé? Uma coisa é você achar que nada está acontecendo, mas outra coisa é você ter dúvida sobre a sua fé. Ore e seja honesto com Deus. Ore e seja honesto com Deus. Fale com Deus sobre as suas dúvidas e preocupações. Ele entende e está sempre disposto a ouvir. Interessante que o capítulo de Isaías, o livro de Isaías, num contexto geral, num modo geral, Deus levantou o profeta Isaías para mostrar o descontentamento de Deus para com o povo, por conta do pecado. Mas o que eu acho fenomenal é que assim como o profeta, ele inicia o livro, ele termina. Assim como ele inicia no capítulo 1, ele termina no capítulo 66. Nos primeiros versículos, ele fala do 1 ao 16, ele fala sobre a sua indignação. E ele desnuda o povo, desnuda as nações.
Aí no versículo do mesmo capítulo 1, no versículo de número 17, ele diz assim: olha, venha a mim, venham a mim, e razoemos, vamos conversar. Ou seja, sente aqui comigo, confesse os seus pecados. E no versículo 18 desse mesmo capítulo ele diz: porque ainda que teus pecados sejam preto como a escarlate, vermelho como o carmesim, eles se tornarão branco como a mais pura lã e mais pura neve. Aí no versículo 19 e 20, ele fala, ele diz: olha, se me obedecerdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Promessa de Deus, querido. Pastor, por que eu não estou vivendo isso? Aí eu quero abrir um parênteses para essa promessa. Uma promessa condicional. O que é que ele diz antes? Se me obedecerdes, se me ouvirdes, vocês comerão o melhor dessa terra. Quer comer o melhor? Sem querer pagar a conta. Quer comer o melhor? Querem o melhor de Deus, mas não querem se dar para Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queridos, fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Para fazer de conta que está acabando. Glória a Deus. Vamos para um quiz bíblico. Para quem Deus prometeu que ele seria pai de multidão? Que apesar da sua idade e da esterilidade da sua mulher, foi quem? Abraão. Essa promessa ela se cumpriu com a chegada do seu filho Isaac. Cumpriu ou não cumpriu? Para quem Deus prometeu libertar o seu povo do Egito. Para quem ele prometeu? Para Moisés. E com uma grande barreira na frente, uma grande impossibilidade na frente. À sua frente um mar imenso, atrás um exército numeroso. Mas o impossível aconteceu, aleluia. A promessa cumpriu ou não se cumpriu? Glória a Deus. Para quem foi que Deus prometeu que seria com ele, assim como quem foi com Moisés? Josué. A promessa cumpriu ou não se cumpriu? Com as muralhas de Jericó ao chão. E atravessando o Rio Jordão também a pés enxuto. Cumpriu ou não cumpriu? Para quem Deus prometeu um trono e que seria estabelecido para sempre. Davi. Prometeu, promessa dada, promessa cumprida. E para quem ele prometeu que mesmo em terra estrangeira, que Deus o livraria da cova dos leões. Para quem? Daniel. Cumpriu ou não cumpriu? Glória a Deus.
apesar de perder tudo, quem se manteve fiel a Deus? Jó. E Deus prometeu ou não prometeu? Cumpriu ou não cumpriu o que Ele prometeu a Jó? Pois é, queridos. Se com todos estes, aleluia, se com todos estes, a quem Ele prometeu naquela época, que só falavam, só se comunicavam por meio de profetas e sacerdotes, e o que diz a nosso respeito, sabendo que o mesmo habita em nós? O que dizer de nós, queridos? E por que tu desanimaste? E por que tu pensaste em parar por conta de uma promessa ainda não cumprida? E achando você que a culpa é de Deus? Só tenta ajustar o teu tempo com o de Deus. Sincroniza, queridos. Sincroniza. As promessas, elas já foram geradas. As promessas já foram geradas. Ei! Para alguns, estão aqui, ó, um palmo, ao palmo do seu nariz, assim, ó. Aqui, ó, falta só um pouquinho só, sabe? Aguentar só mais um pouquinho de tempo. Para outros, um pouco mais. Mas para outros, ei, ao sair dessa porta, há de se cumprir. Para outros, enquanto estiverem prostrados aqui ao altar. E o Senhor te convida nessa noite